Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Sombra. E hoje nós vamos falar aqui de um tema que é muito especial para mim, que é precisamente a união e a convergência dos opostos. É sabido por todos que nós vivemos num mundo que está intensamente mergulhado na dualidade. Mas ele está mergulhado na dualidade porque foi criado assim e é suposto ser assim. É através, precisamente, da transmutação da energia dessas duas forças conflituantes e antagónicas que nós podemos tentar alcançar a unidade. E a transmutação dessas duas forças até a unidade, até a harmonia, é precisamente parte do nosso caminho de evolução. Assim, cada um de nós tem dentro de si todas essas forças antagónicas. Cada um de nós tem dentro de si a parte física e a parte energética, a parte racional e a parte emocional, a parte positiva e a parte negativa, o lado masculino e o lado feminino. E é transmutando cada um desses pares antagónicos dentro de si próprio que nós podemos conseguir a unidade e conseguir a harmonia na diversidade. Segundo o velho chavão que diz, quando do masculino fizeres o feminino e do feminino fizeres o masculino e quando dos dois fizeres um, então terás alcançado o reino dos céus. Esse é precisamente o segredo da nossa evolução, é conseguirmos transformar essas duas forças antagónicas numa única força harmoniosa. Provavelmente, em nenhum outro lugar, essa dualidade ficou tão patente como aquela que se viveu durante séculos entre o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental deste planeta. Assim, no hemisfério ocidental, nós vivíamos basicamente em função de uma visão determinista e em função daquilo que a ciência e a tecnologia nos podiam proporcionar e demonstrar, enquanto no hemisfério oriental viviam em função da espiritualidade, de uma visão mais emocional e das antigas tradições espirituais que vinham desde há séculos e milénios. E esta visão, completamente dispar entre os dois hemisférios, criou aqui como que um abismo, um intervalo insuperável que foi crescendo durante o tempo e que formou quase que uma barreira invisível entre os dois hemisférios que se tornaram, basicamente, irreconciliáveis. Curiosamente, esse intervalo, essa barreira, tem vindo a diminuir drasticamente nos últimos anos e o mérito exclusivo é das novas ciências que se têm vindo a desenvolver nas últimas décadas do século XX e que, através desses princípios completamente disruptivos que começaram por ser absolutamente marginais e rejeitados no campo da ciência, têm vindo a tomar um papel cada vez mais preponderante no meio científico e têm acabado por vir validar tudo aquilo que o hemisfério oriental já defendia há séculos e milénios. Curiosamente, há uns tempos atrás, eu tive uma conversa com um bom amigo meu que é bastante cético em tudo o que diz respeito à espiritualidade. E ele disse-me assim, Luís, eu respeito muito o teu trabalho, mas tu já sabes, eu por mim fico-me com a ciência. E eu confesso que dei uma enorme gargalhada, uma gargalhada tão alta que ele até se assustou. E depois, quando me consegui acalmar, eu disse-lhe, olha, mas então diz-me de que ciência é que tu estás a falar? Porque, a não ser que estejas a falar da ciência do século XVII e do determinismo de Newton, então eu não sei de que ciência é que estás a falar. E claro que nessa altura eu fiquei com a plena consciência de que, se já sabia que o meu amigo pouco entendia de espiritualidade, nessa altura fiquei a saber que ele nada entendia de ciência. E então, com muita calma, comecei a explicar aquilo que a ciência do século XX e do século XXI realmente é. E expliquei-lhe que a partir do advento da mecânica quântica, nós descobrimos que tudo aquilo que nós vimos à nossa volta é muito mais do que aquilo que os sentidos nos apresentam. E que a mecânica quântica, através do conhecimento das partículas fundamentais e daquilo que está abaixo das partículas fundamentais, nos demonstrou que a constituição física e energética do universo e do cosmos é algo com que nós nunca podemos ter sonhado. E mais ainda, com o advento de mais e mais pesquisas e mais descobertas no campo da mecânica quântica, nós descobrimos que também a matéria tem uma natureza dual. E já que falamos no eletrão, a física quântica demonstrou que o eletrão apresenta essa dualidade e tanto pode apresentar um lado físico
como pode apresentar um lado energético, um lado onda, e que tudo isso deriva do observador, depende da qualidade em que ele está, se apresenta numa qualidade física de matéria ou de uma qualidade energética de onda. E que, portanto, tudo o que nós vemos à nossa volta com um sentido físico, na realidade é igualmente um sentido energético, tudo é simultaneamente matéria e tudo é simultaneamente onda. Tudo isto para dizer que estamos numa época de grande convergência e de grande desenvolvimento de pontos comuns e a convergirmos finalmente entre as duas forças antagónicas de maneira a conseguirmos atingir a unidade. Na minha opinião, um dos cientistas que mais impactou esta incrível aproximação entre os dois hemisférios, o hemisfério ocidental com toda a sua ciência e racionalismo e o hemisfério oriental com toda a sua espiritualidade e emoção, foi precisamente o Dr. Bruce Lipton. E quem é o Dr. Bruce Lipton? O Dr. Bruce Lipton é um biólogo de profissão. Como qualquer jovem biólogo, foi ensinado e ensinava em várias faculdades de medicina, portanto, sobre a genética e como os genes impactam o nosso desenvolvimento. O Dr. Bruce Lipton, como todos os biólogos e todos os médicos e todos os físicos, até aos anos 70 do século passado, acreditavam que eram os genes que estavam no interior da nossa célula que determinavam o nosso desenvolvimento, não só o nosso desenvolvimento celular, mas o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, tanto em termos de personalidades como de doenças, como de desenvolvimento físico. Era essa a corrente dominante e era isso que o Dr. Bruce Lipton acreditava e que o Dr. Bruce Lipton ensinava em faculdades de medicina aos seus alunos. Mas, simultaneamente à sua carreira de professor, o Dr. Bruce Lipton também fazia experiências e, portanto, o que se queria tentar compreender nessa altura é como é que as células estaminais, que são, digamos, as primeiras células do desenvolvimento do embrião, conseguem, através do DNA que existe no seu interior, transformarem-se de maneira diferente para darem todas as células e todos os tecidos e todos os órgãos diferentes que vêm a formar um organismo. E, portanto, era esse tipo de pesquisas que simultaneamente o Dr. Bruce Lipton fazia. Então, que experiência é que o Dr. Lipton fez? Ele pegou numa única célula estaminal, que é uma célula com um imenso potencial de criação, e pô-la num ambiente a desenvolver-se e multiplicar sozinha. E as células estaminais desenvolve-se da seguinte maneira. Uma célula divide-se em duas, duas dividem-se em quatro, quatro dividem-se em oito, oito dividem-se em 16 e por aí fora. E o Dr. Bruce Lipton deixou-as desenvolver à vontade até atingir um número mais ou menos semelhante a 50.000 células estaminais, sendo que todas elas provinham de uma única célula-mãe e, portanto, todas elas eram geneticamente iguais. E a partir do momento em que encontrou esse número de cerca de 50.000 células, ele dividiu-as em 3 grupos, em 3 colheitas diferentes, e para apimentar um pouco mais a experiência, para ver como é que elas se desenvolviam, pôs, digamos, diferentes ambientes em cada uma delas com uma pequenina alteração, não muito grande, uma pequenina alteração química, para ver então se descobria como é que as células estaminais se comportavam e como é que elas podiam apresentar diferentes características que demonstrassem como é que os genes dentro dessas células iam tomando diversas formas e diversos conteúdos para formar os diferentes órgãos e os diferentes tecidos. Quando não foi a surpresa do Dr. Lipton, ele verificou que nas 3 culturas diferentes, elas cresceram de maneira completamente diferente. E a cultura número 1 formou-se de maneira a desenvolver células de osso. A cultura número 2 desenvolveu-se de forma a formar células de gordura. E a cultura número 3 desenvolveu-se a formar células de músculo. E, perante a sua própria incredulidade, que não estava à espera desses resultados, a única conclusão possível que o Dr. Lipton pôde fazer é que não eram os genes que estavam no interior da célula que estavam a determinar o desenvolvimento, mas era o ambiente à sua volta que estava de alguma maneira a influenciar os genes que estavam dentro da célula para se desenvolverem de determinada maneira. Porque se todas as células eram geneticamente iguais e todas provinham de uma única célula-mãe, não havia razão nenhuma para, com pequenas flutuações químicas de uma colheita para a outra, elas evoluírem em direções tão dispares. E então começou as suas próprias pesquisas até que resolveu tornar público esse trabalho. E o que é que ela arranjou com isso? Um enorme repúdio de toda a comunidade científica, teve que mudar de faculdade, deixou de ser bem visto pela ciência e teve que ir procurar trabalho noutros sítios, portanto, para tentar continuar o seu trabalho. Isto foi na década das suas pesquisas. O Dr. Bruce Lipton foi chegando a conclusões cada vez mais surpreendentes.
Ele descobriu, por exemplo, que era a membrana celular que recebe continuamente informações do exterior, que passa essas informações para os genes que estão dentro da célula, que atuam em conformidade, em conformidade com essas decisões que vêm do exterior. Ou seja, os genes não eram os decisores e os programadores do nosso destino e do nosso desenvolvimento como nós sempre tínhamos pensado, mas eram apenas os executores das informações que a membrana celular lhes passava dos estímulos exteriores que lhes chegavam. Nas suas primeiras experiências, naquelas 3 colheitas, o que é que acontece? Todo o ambiente químico do exterior é que determinou o diferente desenvolvimento de cada uma das colheitas, embora a base genética fosse exatamente igual. Vamos passar agora para o nosso caso particular e para as células do nosso organismo. As células do nosso organismo recebem continuamente alimentação e informação através do nosso sangue. E o nosso sangue tem uma diferente composição química. E essa composição química do nosso sangue varia em função do nosso estado de espírito, da nossa alegria, da nossa tristeza, da nossa paz, da nossa harmonia ou da nossa ira. Portanto, existir ou não existir dopamina, existir ou não existir serotonina, altera completamente a composição química do nosso sangue. E é, portanto, a partir da composição química do nosso sangue que a membrana celular capta essas informações e transmite aos genes que estão dentro de nós para agir em conformidade. Isso quer dizer que, ao sermos controlados não pelos genes, mas pelo ambiente exterior, nós deixamos de ser escravos da nossa genética e passamos a ser senhores do nosso próprio destino. Porquê? Porque a nossa genética nós não podemos controlar, mas o ambiente que nos rodeia nós podemos. E, portanto, se nós abandonarmos crenças que apenas vão criar dentro de nós sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, e passarmos a desenvolver crenças que vão alimentar dentro de nós a paz, a harmonia, a fraternidade e o amor, nós estamos a alterar completamente a composição química do nosso sangue e estamos a dar informações completamente diferentes à nossa membrana celular para transmitir aos genes no interior da célula. E o que é que isto é mais importante? Se nós olharmos, por exemplo, as várias experiências que já se fizeram do efeito placebo, nós reparamos que as pessoas não precisam de tomar um medicamento para melhorarem. As pessoas, se lhes disserem ou se lhes derem uma injeção de açúcar a dizer que lhes deram uma injeção de um determinado produto químico, 50% das pessoas vão melhorar apenas por acreditarem que tomaram o produto. Portanto, a melhora não é fruto do produto que supostamente lhes teria sido aplicado, mas a melhora é fruto da crença de que esse produto foi tomado. Mas, esse é o efeito placebo. Mas existe o efeito antagónico, que é o efeito nocivo. Se nós acreditarmos que algo de mal nos pode acontecer porque a nossa mãe teve uma doença X ou a família do nosso pai tinha uma doença hereditária Y, a crença de que essa doença se vai transmitir a nós e que isso é um facto irrecusável apenas porque está no nosso património genético, nós estamos a criar uma realidade e estamos a criar uma composição química dentro de nós que vai levar a que essa patologia realmente apareça. Mas, por isso é tão importante divulgarmos estes estudos do Dr. Lipton e, portanto, a sua obra, que se chama A Biologia da Crença. O importante nisto tudo é mudarmos as nossas crenças e mudarmos as nossas percepções da realidade, porque as nossas percepções da realidade vão alterar a composição química do nosso sangue. Ao alterarmos a composição química do nosso sangue, vamos alterar a informação que recebe a membrana celular e vamos alterar a informação que a membrana celular vai passar aos genes no interior das células. E se nós tivermos a fornecer informações de saúde, de prosperidade, de paz e de harmonia, os genes vão agir em conformidade. Se lhe tivermos a passar informações de cura e de saúde, os genes vão agir em conformidade. Mas, se pelo contrário, lhe estivermos a passar sinais de depressão, de doença e de morte, os genes também vão agir em conformidade. E, portanto, todas estas pesquisas, toda essa ciência que se desenvolveu a partir dos anos 70, mas que teve, digamos, o seu real desenvolvimento e apreciação a partir dos anos 90 do século passado, foi dada o nome de epigenética. E o Dr. Bruce Lipton é o gênio por trás da epigenética. E é por isso que eu, enquanto curador energético
E todos aqueles que praticam a cura pelo perdão e a limpeza do DNA através do Ho Oponopono e todos os terapeutas holísticos e energéticos que existem por este mundo, devemos estar tão agradecidos ao trabalho do Dr. Bruce Lipton. Não porque o trabalho dele venha validar o nosso, porque nós não precisamos dessa validação. A validação é nos dado pela nossa própria crença e pelos nossos próprios resultados, mas porque ele ajudou a derrubar barreiras e a criar pontes entre os dois mundos. E agora nós vemos alguns dos cientistas mais destacados do mundo a dizerem com inteira convicção que, de facto, as nossas crenças mudam a nossa realidade e, tal como nós podemos produzir a nossa doença, nós podemos igualmente produzir a nossa cura. E com esta pequena homenagem ao Dr. Bruce Lipton e à sua obra A Biologia da Crença, eu despeço-me de todos vocês até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.